Hoje nós vamos falar sobre como cumprir o planejamento. Eu sou a professora Elaine Bueno do TOP e continuo aqui a minha conversa com o professor André Lopes, do Ensino Médio, Língua Portuguesa, Redação. E eu quero que ele nos conte um pouquinho a estratégia que ele usa para que ele possa cumprir o seu planejamento. Ou seja, não basta planejar, a gente tem que dar conta daquilo que foi pensado para a nossa sala de aula. Vamos ver o que ele fala. Bom, o prejuízo de você não conseguir cumprir e terminar o que você tem como objetivo naquela aula, porque muitas vezes o objetivo ele pode ser dividido em várias aulas, mas mesmo assim em algum momento você tem que planejar essa finalização. Quando você não finaliza, muitas vezes você não ganha a confiança do aluno, né? Porque você vai sempre ter que retomar aquilo no outro dia. Então, o planejamento das próximas aulas ele fica comprometido. Além do que, você não consegue finalizar a ideia com o aluno, né? O aluno ele não tem, ele precisa entender onde você queria chegar com aquela aula. E quando você não chega naquele objetivo que você se propôs, porque pensa, você monta a sua aula pensando em chegar em algum lugar. Quando você não chega, é como se fosse o quê? O aluno também não vai chegar naquele objetivo que você quer. Isso pode criar um problema de comunicação entre professor-aluno e o maior, né? Um problema de aprendizagem. Porque ele não vai conseguir assimilar aquilo que você quer. E quando você chegar na próxima aula e for ter que continuar a aula anterior, se você não fizer uma revisão inteira da aula anterior, esse objetivo também não vai ser alcançado. Então, planejar e cumprir, esse que é o mais importante. Bom, eu vou fazer uma analogia, já que a gente está fazendo bastante analogia, eu vou fazer uma analogia com redação. Eu sou professor de redação, então eu vou fazer uma analogia. Quando eu vou ensinar um aluno a fazer uma redação, é óbvio que isso ele aprende desde cedo, ele precisa fazer um rascunho. E eu sempre brinco com ele o seguinte, quando ele vai fazer um rascunho de um texto de 12 linhas, ele não pode terminar a redação dele no limite mínimo e nem no limite máximo. Por quê? Se ele terminar no limite mínimo e eventualmente ele precisar, a letra dele ficar menor, a redação vai ficar comprometida, ele não vai ter como chegar nesse limite mínimo. O que ele vai ter que fazer? Inserir umas palavras no definitivo, sem querer. Então aquela palavra não foi planejada, acaba com a redação dele. Limite máximo é a mesma coisa, já pensou? Você termina lá, o texto tem 12 linhas, você termina exatamente na linha 12, na 12ª. Quando você estiver escrevendo, passando a limpo, de repente você errou uma palavra, riscou. Quando você chegar no final, o que vai acontecer? Vai faltar linha. O que você vai fazer? Você vai cortar uma palavra do meio? Você compromete o objetivo inteiro da sua redação. A aula é a mesma coisa. Se quando você estiver escrevendo, e aí eu volto para a redação, você tem que saber. Por exemplo, eu vou apresentar o tema, tá? Fazer sempre essa analogia com redação, porque é a minha área. Você vai apresentar o tema. Eu sei que para apresentar o tema eu tenho 4 linhas. Se eu passar da 4ª linha, o que acontece? Eu vou comprometer o desenvolvimento da minha redação, vou ter menos espaço. A aula é a mesma coisa. Quando você vai começar a aula e você vai fazer, lembra que eu falei de motivação, tudo isso? Quando você vai começar a aula e você pensa assim, eu tenho que motivar a minha turma, eu tenho que levar em consideração as condições da turma e tudo mais. Eu tenho 10 minutos para fazer isso. Se eu fizer em 15, isso vai comprometer o quê? O meu desenvolvimento. Então, você como professor, eu como professor, a gente tem que trabalhar como se fosse um texto. Se eu tenho um limite, eu tenho que cumprir esse limite. E aí o bom professor, o professor que sabe planejar, ele sabe qual é o momento mais importante e quanto tempo ele tem que determinar para aquele momento. E se você não fizer isso, é aí que vai faltar. Eu sempre brinco com os meus alunos, sempre falta a linha onde? Para fazer conclusão. Sempre vai faltar linha para fazer conclusão. É o último parágrafo. Aí você fala assim, o último parágrafo tem que ter 7 linhas. O último parágrafo é com 2. Aí você olha para ele e fala assim, por que foi com 2? Ah, porque não deu, porque eu... Qual que é o problema? Planejamento. Então, tudo isso, imagine o seu planejamento como um rascunho de uma redação. Se você não cumprir exatamente aquilo, quer dizer, exatamente entre aspas, né? Porque pode acontecer erros. E aí que você muitas vezes tem que pensar, bom, vou deixar ali 5 minutinhos, né? Que nem minha mãe fala, 5 minutinhos de lambuja, caso você precise. Mas tem que ter esse planejamento de tempo, a aula tem que ser dividida. E você tem que ter essa noção, porque senão você vai começar a fazer textos e aulas sem... Você até sabe o que você quer, mas você não vai alcançar esse objetivo, você não vai conseguir transmitir essa mensagem.